Olá, galera Matematicou, professor Jesus aqui mais uma vez com vocês. Hoje vamos dar sequência ao nosso curso de estatística e vamos começar a estudar distribuição de frequências. Esse conteúdo ele é importante para a gente compreender como são organizadas as informações dentro da estatística. De um modo geral, sempre vemos as informações divulgadas na estatística, seja na mídia televisiva, na mídia digital, através de gráficos e tabelas. Para a construção desses elementos estatísticos, é importante se conhecer sobre distribuição de frequências, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos aprender um pouquinho? Vamos lá, então. Olha só, o nome é distribuição de frequências. Distribuição de frequências. O que seria isso? Veja bem, quando se realiza uma pesquisa estatística, um conjunto de dados será levantado, né? Esses dados eles precisam ser organizados para posterior divulgação, análise e divulgação, né? Então, esses dados podem ser organizados, como eu disse agora há pouco, em gráficos e em tabelas. Tabelas, primeiramente, depois, a partir da tabela, se constrói os gráficos. No levantamento dessas informações, nós temos as variáveis, tema da nossa aula anterior. Vou deixar o card aqui em cima do vídeo, para quem não assistiu poder acompanhar. Essas variáveis vimos que podem ser qualitativas ou quantitativas. Essas variáveis também devem estar presentes nessa tabela, com as suas informações. Para isso, a gente precisa estudar distribuição de frequência. Vamos ver aqui o que vem a ser isso. Veja bem, existem dois tipos de frequência. A primeira frequência, que é a frequência absoluta, que é o número de vezes que cada valor da variável é citado. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para saber a preferência por determinada merenda escolar, e aí faço o levantamento lá, havia lá 12 pessoas preferem café com leite e bolo. 8 pessoas preferem arroz com frango. 5 pessoas preferem macarronada. Esses valores, esses números, indicam, né, a quantidade de pessoas que preferem cada merenda. Esse valor é chamado de frequência absoluta. Simples assim, certo? Frequência absoluta. A outra frequência é a frequência relativa, que seria esse mesmo número de pessoas, só que expresso em porcentagem. Para isso, nós precisamos estabelecer uma relação entre essa quantidade e o total de pessoas pesquisadas. Por isso que a gente tem aqui, para se obter a frequência relativa, a gente chamou aqui de FR, nós vamos dividir a frequência absoluta, que é o número absoluto, o número exato, pelo número total da pesquisa, pelo número total de observações. Parece confuso? Nós vamos esclarecer para vocês. Vamos ver um exemplo aqui, vamos organizar uma tabela a partir dessas informações. Vejam só. Numa pesquisa realizada com alunos do segundo ano de um certo colégio, sobre o time do seu coração, o resultado foi o apresentado abaixo. São Paulo, 10 alunos, Corinthians, 24, Flamengo, 16, Palmeiras, 12 e Bahia, 18 alunos. Bom, nesse caso aqui, nós temos para cada time tem uma quantidade de alunos. Olha só, um número. É a quantidade de vezes que tem torcedores para aquele time. A quantidade de torcedores para aquele time. Esse número representa o que nós chamamos agora há pouco de frequência absoluta. Simples assim, como eu disse para vocês. Beleza? Então, nós vamos pegar esses valores e vamos começar a organizar uma tabela. Vamos aprender agora como organizar uma tabela para posterior análise dos dados e divulgação. Vejam só. Toda tabela ela vai ter que constar o título. Então, olha só, preferência dos times de futebol dos alunos do segundo ano do CEAF. CEAF é o colégio, né? Então, a gente tem ali, ó, as tabelas devem ter um título, ok? Na tabela, devemos ainda deixar claramente
identificar as colunas onde serão distribuídas as informações. E aqui nós temos 3 colunas. Por quê? Porque eu tenho uma coluna para os times, uma coluna para a frequência absoluta e uma coluna para a frequência relativa. Onde está aqui frequência absoluta, eu poderia escrever simplesmente número de torcedores, ok? Onde consta aqui frequência relativa, eu poderia escrever simplesmente porcentagem. Então, como eu disse, o título, e aqui ó, eu identifico para vocês o que? As colunas. Ó, as colunas devem estar identificadas aí na tabela. Aqui também, né? A frequência relativa. Colunas bem identificadas. Esse é o passo a passo. Como eu coloquei aqui, as frequências elas vão indicar o número de vezes, né, que o acontecimento se verifica. Isso a gente vai lançar logo mais. Vejam só. Aqui nós temos, então, olha só, times, né, na pesquisa. Times, aqui é a nossa variável qualitativa. Indica, qualitativa nominal, né? Só indica o nome dos times. Então, variável qualitativa nominal. A quantidade de torcedores já é uma variável quantitativa. E é uma quantitativa discreta, porque a quantidade de torcedores, como o nome já diz, é uma quantidade, né? Ela indica uma contagem. Ela não indica uma medida. Se fosse medida, seria quantitativa contínua, ok? Então aqui a gente já distribuiu 10 torcedores, 24, 16, 12, 18. Um total, é importante nós identificarmos aqui o total. Ó, né? Importante, ó, tem que haver o total para o controle, né? Só que falta aqui agora identificar a frequência relativa. Como a gente falou, a frequência relativa ela é dada em comparação. Então, o que nós vamos observar? Há um total de 80 pessoas. Cada time tem o seu número de torcedores. Então, eu vou agora pegar o número de torcedores de cada time em comparação ao total de torcedores. Vamos fazer isso agora? Vejam só, o cálculo da frequência relativa. Como eu disse anteriormente, é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então está aqui a formulazinha para a gente não esquecer. Então vejam só, frequência relativa para o São Paulo. Vamos colocar aqui FR. Deixa eu pegar só uma caneta aqui. FR. FR. São Paulo são 10 torcedores, de um total de 80. Como esse valor será expresso em porcentagem, eu devo multiplicar o resultado dessa divisão por 100. Tranquilo? Então vamos colocar aqui vezes 100. Ó. Multiplicando vai dar 1000. Né? Eu fiz aqui, ó, 10 vezes 100 mil, dividido por 80. Corta um zerinho embaixo, um zerinho em cima. 100 por 8 vai dar 12,5%. Lembrando que aquele 100 que nós usamos ali é porque vamos expressar o resultado em porcentagem. Tranquilo? Corinthians. Meu Corinthians. Bora ver aqui, ó. 24 por 80. Sempre o número, a frequência absoluta, em relação ao número total. 24 dividido por 80 vezes 100. 24 por 8 vezes 100. Multiplicar primeiro, fica mais fácil para a gente. Dá 2.400. Dividido por 80, dá aí 30%. Matematicou aí? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, então. Flamengo, 16. Então, eu vou fazer aqui 16 de 80 vezes 100. 16 vezes 100, 1.600. Dividido por 80. Simplificando, ó. 160 por 8. 20%. Palmeiras, 12 de 80. Então, ó. 12 vezes 100, 1.200. Dividido por 80. Dá 15.
Vamos cortar aqui, um zerinho aqui, 15%. Beleza. E finalmente o Bahia. Nosso Bahia aqui, Bahia, 18 dividido por 80 vezes 100. Vai ficar ali 1.800 dividido por 80. Botei um zerinho em cima, um zerinho embaixo. 180 por 8, 22,5. 22,5. Então nós temos aí todos os valores, né? Vamos só repetir aqui. São Paulo 12,5%, Corinthians 30%, Flamengo 20%, Palmeiras 15% e Bahia 22,5%. Esses valores juntos têm que somar 100%. Ok? Às vezes a gente faz a aproximação, dependendo dos números, mas no final temos que fechar aí os 100%. Vamos colocar isso na tabela agora. Colocando na tabela, está aí nossa tabela com a distribuição de frequência. Por isso chamamos de distribuição de frequência. Frequência absoluta é o valor exato ali. Frequência relativa é a porcentagem. Lembre-se que eu disse, poderíamos colocar aqui número de alunos, alunos. Escala, vai ficar meio feio. E aqui eu poderia ter colocado porcentagem. Tranquilo? Matematicou? Que bom. Então, só para a gente finalizar aqui, vamos lembrar os elementos. A tabela deve ter um título, as colunas devem ser bem identificadas, a frequência é o número de vezes que o acontecimento se verifica, a tabela tem que ter o total para controle, 80% e 100%. E aqui, para a gente não se esquecer, lembrar que uma tabela que contém a variável e os seus valores, com as frequências absolutas e as frequências relativas, é chamada de tabela de frequências. E também não se esqueça que a frequência relativa pode ser dada na forma de fração, de número decimal ou de porcentagem. Ali a gente deu preferência pela porcentagem. Tranquilo? Se você matematicou, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas próximas aulas. Valeu, um abraço e obrigado pela atenção.